Capítulo 16. No dia seguinte, foi a vez de Morgan supervisionar o jantar das pacientes. Cerca de 1 hora antes do início do jantar, consegui escapar e fui para o corredor dos fundos. Caminhei até o pé da escada e fiquei tentado a subir sozinho, em vez de esperar por Whaley, mas pensei melhor e decidi que não era uma boa ideia. O que faria ao chegar ao terceiro andar? Eu não sabia para onde ir, nem onde estava escondida aquela mulher. Além disso, o Whaley viria atrás de mim e, se me encontrasse, eu não teria uma explicação convincente para estar ali. Examinei o corredor e vi uma porta a pouca distância de onde me encontrava. Decidi ir até lá, a porta abriu assim que virei a maçaneta. O quarto estava muito escuro, pois não havia janela alguma. Pela fresta de luz que entrava do corredor, pude ver que era uma espécie de depósito, com prateleiras cobrindo 2 das paredes, todas vazias. Havia muito pó ali, o que indicava que não estava sendo usado. Fechei a porta, deixando uma abertura de poucos centímetros para poder ver o corredor e a escada. Tudo o que eu precisava fazer agora era esperar que o jantar fosse servido e torcer para que o Whaley desse uma escapada como fizera na noite anterior. A espera foi tensa. Depois de meia hora escondido naquele lugar, ouvi vozes femininas que vinham pelo corredor em minha direção. Afastei-me da abertura e prendi a respiração, rezando para que elas não reparassem na fresta da porta. Eram 2 atendentes tão absortas em sua conversa sobre uma saída para ir a um baile que não notaram a porta entreaberta ou não deram importância a ela, e passaram direto. Soltei a respiração aliviado e continuei com minha vigilância. Não aconteceu nada durante um tempo que me pareceu uma eternidade. Já estava começando a ficar cansado de esperar em pé e cogitava seriamente em sentar naquele piso empoeirado, sentindo-me um verdadeiro idiota em uma missão sem sentido, quando ouvi passos rápidos no corredor. Não precisei olhar para saber que eram de Whaley. Segurei a respiração de novo. Os passos foram ficando cada vez mais próximos e então pararam. Imaginei que o Whaley tivesse chegado ao pé da escada. Houve um longo silêncio e então ouvi um rangido que eu sabia ser do primeiro degrau da escada. Depois disso, mais silêncio. Eu podia ouvir meu coração batendo. Teria ela subido a escada ou ainda estaria lá embaixo? Não tinha como saber. Não podia continuar segurando a respiração por muito tempo e soltei o ar de maneira mais silenciosa possível. Decidi dar uma espiada pela porta para ter certeza de que o Whaley estava fora do caminho para que eu pudesse ir atrás dela. Virei a cabeça para poder enxergar atrás da fresta, mas me escondi rapidamente. O Whaley estava parada na escada, um pé no primeiro degrau e o outro no segundo degrau. Dei mais uma espiada. Ela estava segurando uma bandeja com alguma louça e um copo de água. Senti o cheiro da comida. Rosbife, a menos que estivesse enganado. Muito melhor do que a sopa rala e a carne fria e rançosa que as mulheres da sala de jantar devoravam naquele momento. Whaley estava parada como uma estátua, a cabeça levemente inclinada como um animal atento à sua presa. Afastei-me da porta, mas continuei prestando atenção. Ouvi o rangido da escada mais uma vez e imaginei que ela tivesse começado a subir, mas de repente comecei a escutar os passos no corredor. Ela caminhava lentamente e respirei fundo quando passou pela porta, afastando-se da escada. Não adiantava tentar olhar pela fresta, porque daquele ângulo eu não conseguiria vê-la. Fiquei ouvindo os passos se afastarem. Então, subitamente, eles começaram a voltar para a direção onde eu estava. Agora eram passos curtos, rápidos e pararam bem diante da porta que foi fechada. Ouvi um barulho de metal e então, para meu horror, o som da chave trancando a fechadura. Os passos se afastaram de novo. Pensei em gritar, avisar que estava trancado, mas me controlei. Como explicaria o que estava fazendo ali? Não consegui pensar em uma desculpa plausível que justificava o fato de eu estar dentro de um depósito vazio. Ouvi atentamente os passos que se afastaram até pararem de novo. Ouvi o rangido da escada, imaginei que o Whaley estivesse subindo. Eu estava sozinho, preso naquele lugar escuro. Sem janela, aquilo era um breu. Eu tinha uma caixa de fósforo no bolso, cheia até a metade. Peguei um fósforo, acendi e examinei a porta. Tentei virar a maçaneta, mas evidentemente a porta estava trancada.
Levantei o fósforo e olhei ao redor, alimentando a tola esperança de que pudesse existir uma outra porta que eu não tivesse notado ao entrar. Bastava uma olhada superficial para ver que não havia. Examinei as prateleiras para ver se encontrava qualquer coisa que pudesse me ajudar com a fechadura. Antes de conseguir encontrar alguma coisa, a chama do fósforo queimou meus dedos e eu o deixei cair. Peguei outro e acendi. Sob aquela luz fantasmagórica, examinei as prateleiras de um lado do depósito e não encontrei nada além de teias de aranha. Virei para o outro lado, mas o fósforo apagou de novo. Nesse ritmo, logo ficaria sem fósforo. Acendi outro e encontrei algo que não tinha visto até então. Um livro, um volume muito grande. Consegui ver o título na lombada antes de ficar sem mais um fósforo. Acendi outro, Obras completas de William Shakespeare. Ora, ora, quem poderia imaginar? Que livro teria escolhido se me dissessem que só poderia levar um ao me trancar em um quarto? Ali estava ele. O livro estava coberto de pó e por isso soprei, esquecendo-me do fósforo que apagou imediatamente. Quanta ironia! Estar em confinamento solitário com o melhor livro que um homem poderia desejar como companhia, mas sem luz para poder lê-lo. Sem dúvida, era uma bela forma de tortura. Senti as páginas do livro. Eram tão finas como costumam ser grandes volumes de obras completas e a Bíblia. Acendi outro fósforo e examinei a caixa. Logo ficaria sem luz. Olhei para o livro de novo. O que eu estava prestes a fazer era um sacrilégio, mas parecia não haver outra saída. Examinei o sumário, a edição não era familiar. Comecei a escolher e o fósforo apagou. Tomei uma decisão. Acendi outro fósforo precioso e encontrei a Comédia dos Erros. Abri o livro na primeira página da peça e encontrei a última. Quando o fósforo apagou, pedi desculpas ao espírito do grande homem e arranquei a peça inteira. A profanação daquele livro me perturbava mais do que qualquer coisa que já tivesse feito na vida, apesar de saber que não deveria. Coloquei o livro de volta na prateleira e peguei uma das folhas rasgadas. Enrolei e torci a folha. Depois fiz o mesmo com todas as outras páginas, enrolando e torcendo até acabar com toda a peça. Não tenho palavras para descrever o mal-estar que senti fazendo isso. No escuro, arrumei todas as folhas torcidas ao longo da prateleira e acendi um fósforo. Como eu esperava, a primeira folha queimou lentamente e durou mais do que um fósforo. Isso permitiu que eu desse uma boa olhada ao redor. Uma a uma, cena por cena, ato por ato, toda a comédia foi pegando fogo. Além das prateleiras, examinei as paredes. Não havia sequer uma lareira com chaminé que eu pudesse tentar escalar. Mas por que alguém iria querer acender uma lareira em um depósito? Rastejei pelo chão, sonhando com a possibilidade de encontrar um alçapão ou um buraco, mas não encontrei nada. Até olhei para o teto para ver se encontrava alguma abertura. Nada. Eu realmente estava preso. Larguei o corpo e caí sentado, com as costas contra a porta. Só havia uma forma de sair dali. Alguém precisava me soltar, mas eu sabia que isso não aconteceria por acaso. Era evidente que aquele depósito não era usado havia séculos. Por que alguém iria até lá justamente agora? Não haveria um resgate acidental, ou qualquer resgate, a menos que eu fizesse algum tipo de algazarra para chamar a atenção, pois ninguém sabia que eu estava ali. Ou sabia? Por que o Rayleigh havia escolhido aquele momento para trancar a porta? Teria percebido que estava ligeiramente aberta quando o normal seria estar fechada e ao fechá-la pensou que o melhor seria trancá-la de uma vez. Isso era bem possível. O Rayleigh tinha aquela eficiência perfeccionista. Era uma das coisas que eu, por ser exatamente o oposto, desleixado e despreocupado, mais me irritavam. Ou teria ela sentido a minha presença? Teria ficado atenta à possibilidade de eu estar no depósito pelo fato de ter me encontrado no corredor no dia anterior, quando eu não tinha motivo algum para estar ali? Não havia como saber. Eu não tinha ideia de como agir. Se não fizesse nada, ficaria ali até morrer de fome. Mesmo que ficasse tempo suficiente para que sentisse minha falta e iniciasse uma busca, seria pouco provável que pensasse em me procurar ali.
A única maneira de sair seria bater na porta e chamar a atenção de alguém que estivesse passando pelo corredor. Isso levaria a uma situação embaraçosa, pois teria de explicar como fui parar ali dentro, mas se essa era a única alternativa, o melhor era agir rapidamente. Se deixasse passar muito tempo, minha ausência acabaria por adquirir proporções gigantescas e maior seria o falatório pelo fato de eu ter ficado trancado naquele depósito. Resolvi que precisava pensar em tudo antes de tomar a decisão inevitável. Precisava encontrar uma desculpa plausível para explicar minha situação. Sentei de novo no chão e coloquei a cabeça entre as mãos. Podia sentir o sangue latejando nas têmporas. Se ao menos o Rayleigh estivesse comigo ali dentro, pensei, eu lhe mostraria que havia feito um inimigo muito perigoso. Então, inexplicavelmente, adormeci. Só Deus sabe por quanto tempo cochilei. Acordei no escuro, sem saber onde estava, em pânico. Pensei que estivesse no galinheiro, onde meu tio costumava me trancar para me castigar quando não estava com tempo para bater em mim com um cinto. Coloquei as mãos no chão e não entendi por que não estava coberto com a espessa camada formada pelo excremento seco das galinhas. O cheiro fazia minhas narinas arderem. Senti as pernas das galinhas na boca, no fundo da garganta, me fazendo engasgar, me sufocando. Não conseguia respirar, o fedor era forte demais, comecei a gritar. Fiquei em pé e me apoiei na parede. Titubeante, encontrei uma porta, procurei a maçaneta e virei, a porta se abriu, eu estava livre. Ao ver a luz no corredor, recuperei os sentidos e percebi onde estava. Teria gritado realmente? Não tinha certeza, mas era bem possível. Prestei atenção, não havia barulho nenhum do lado de fora. Espiei pela fresta da porta e olhei nas duas direções. Não havia ninguém. Saí rapidamente e fechei a porta atrás de mim. Não tinha ideia das horas, mas imaginei que estivesse atrasado para o jantar com o Morgan. Atravessei o corredor apressadamente e então me lembrei de como o lugar estava empoeirado. Olhei para mim mesmo. Meu paletó e minhas calças estavam cobertas de pó. Sob a luz mortiça do corredor, eu devia estar parecendo um fantasma. Comecei a bater nas calças para tirar o pó. Tirei o paletó e sacudi com força. Eu não tinha nenhuma explicação para o fato de estar tão sujo. O ar ao meu redor ficou cheio de pó e comecei a espirrar. Demorei alguns minutos até conseguir parar de espirrar e deixar minhas roupas minimamente decentes. Endireitei-me, fechei os botões do paletó e corri até o corredor da frente. Ia com tanta pressa que quase bati de frente com o Rayleigh e outra atendente. Ela sorriu maliciosamente. Ah, aí está o senhor, Dr. Shepherd. O Dr. Morgan mandou que o procurassem por toda parte. Está muito atrasado para o jantar. Por onde andou? Limitei-me a olhar para ela. Nós dois sabíamos por onde eu tinha andado. Não tinha certeza se ela havia me trancado deliberadamente no depósito, pois não estava certo de que ela soubesse que eu estava lá dentro. Mas agora me parecia evidente que ela sabia. Por que alguém destrancaria a porta sem olhar para dentro do depósito? O mistério estava em saber o motivo pelo qual havia me libertado. Por que não me humilhar diante de Morgan e de todo o hospital, como poderia ter feito se esperasse até eu começar a gritar para que me deixassem sair? Bastou um olhar para que eu entendesse. Aquilo tinha sido um aviso, sua maneira de me alertar para que não metesse o bedelho no que não era da minha conta. Mas ela não me conhecia, ou não sabia com que estava se metendo. Desviei das duas mulheres e segui meu caminho, mas o Rayleigh me chamou. Dr. Shepherd, parei e me virei. Sim? Desculpe por falar, mas parece que suas calças estão cobertas de pó na parte de trás. Cheguei à sala de jantar dos médicos com pelo menos meia hora de atraso. Morgan estava terminando o prato principal. Reparei que estava com o relógio aberto em cima da mesa, ao lado do prato. Aí está você, Shepherd. 30 minutos de atraso. Por onde andou? Se a desculpa é esse negócio de tratamento moral envolvendo a garota, acho que terei de repensar minha autorização. Decidi que a melhor defesa era o ataque. Não, senhor, não teve nada a ver com ela.
Saí para um passeio e sentei embaixo de uma árvore, acho que cochilei. Não tenho dormido muito bem desde aquela noite em que encontrei aquela mulher colocando fogo em sua mesa. Sabia que aquele não era um assunto que Morgan gostaria de reviver. Ele evitou meu olhar e apontou para o prato com o garfo. Pedi à cozinha que mantivesse sua comida aquecida. Hoje temos um prato especial, um dos meus favoritos, você vai gostar. Assim que me sentei, fui servido. Olhei para o prato e soube imediatamente que não conseguiria comer. Era frango frito.